É porque a gente acaba pensando no teste de unidade do jeito errado. Ah, mas como assim? Você acabou de explicar que ele testa lógica de programação, que ele testa código. Então, por que pensar desse jeito é errado? Porque quando a gente entende que o teste de unidade ele testa código-fonte, a gente acaba criando teste direcionado para a lógica. Então a gente abre um método, olha para ele lá e vê que ele tem um if, vê que ele tem um loop, a gente raciocina internamente aqui com a nossa mente de programador, né? A gente imagina que o teste precisa testar todos os ifs, precisa passar por todos os loops, precisa passar por todos os operadores lógicos. Como que a gente programa, né? Como que a gente cria um método, como que a gente cria uma classe, como que a gente junta as coisas. Você escuta seu cliente fazer o pedido. Então ele fala assim, eu preciso fazer um cálculo do imposto de renda baseado nessa tabela de alíquota aqui, e aí se for acima de tanto você vai aplicar essa taxa, acima de tanto até uma faixa X você vai aplicar outra taxa, e nessa faixa, a partir desse valor, você vai aplicar uma outra taxa. Você escuta o que o seu cliente está pedindo. Ou você lê, ou você pega lá o requisito dele e lê, ouve, e você entende aquilo. Aquilo que você entendeu é o que vai para o código. Então, quando você vai programar, você pensa naquilo que você entendeu e fala: bom, então eu tenho que aplicar a regra desse jeito aqui, e você vai lá e descreve a regra em forma de código. Ou seja, o código que você escreve, o código-fonte da sua aplicação, é um reflexo daquilo que você entendeu. O código não reflete aquilo que o seu cliente pediu. E isso é uma coisa muito importante porque faz toda a diferença. Nem sempre aquilo que você entendeu é o que o seu cliente pediu. E às vezes, eu não sei se isso fica claro assim, mas a gente não é normal, ou melhor, não é anormal que isso aconteça, né? É por isso que a gente briga tanto com os clientes, falando que mas o cara não sabe pedir, ele não sabe o que ele quer, porque são pessoas diferentes. Seu cliente tem um entendimento e você tem outro. Às vezes, se o cliente realmente não sabe pedir, porque não é uma questão dele saber pedir ou não saber pedir, né? Ele sabe qual é o problema. O cliente é a melhor pessoa para te falar qual é o problema que ele tem. Porque é ele que passa pelo problema. A questão é que às vezes ele não sabe traduzir isso em forma de software. Porque ele não é programador na maioria das vezes. Né? O trabalho de transformar o requisito em software é dos programadores, não é do cliente. Então, a gente precisa aprender a fazer essa tradução. O grande problema é que, às vezes, você não sabe traduzir o requisito do cliente em software, e às vezes você não sabe explorar. Às vezes, seu cliente pede as coisas de um jeito, e você simplesmente escuta e fala, tá, então tem que ser assim mesmo. E você nem para questionar por que ele precisa daquele jeito, por que ele quer a funcionalidade desse jeito. Quantas vezes eu já não peguei um requisito de um cliente que ele precisava de uma coisa, mas ele estava me pedindo outra. Ele não tem essa noção. Nós, como devs, precisamos entender. É por isso que o teste fica viciado. Ou melhor, é um dos motivos, né, que deixa o seu teste viciado. É porque você está escrevendo o que você entendeu. Logo, você vai testar o que você entendeu. E não o que o cliente precisa. É por isso que a gente vai testar e testa só o caminho feliz, como todo mundo fala. Mas pô, tem alguma situação aqui que esse objeto ele fica nulo. Às vezes tem uma situação onde, fui buscar um registro no banco e o registro não existe. Mas eu, como dev, eu não testei o registro que não existe ali. Eu testei só e aí deu pau na hora que foi para produção. É lógico que vai dar erro. Você não parou para pensar no que ele precisa. Na sua cabeça, você entendeu que o registro existe. Não é que você não imaginou que ele poderia não existir. É diferente. É o entendimento que você teve. O entendimento que você teve é que o registro sempre vai existir. Então, sempre que eu fizer a consulta, ele retorna. Agora, se o registro existe às vezes ou não, faz parte do requisito.
Faz parte da necessidade do cliente. E às vezes o cliente se dá conta disso, às vezes não. Então, não fica pensando que o teste vicia só porque você não sabe testar as coisas. Não é só isso. Provavelmente é um dos motivos. Mas é um deles só. É porque você está testando o que você escreveu. Ou se você não escreveu aquele método, você está testando o entendimento de outro dev. Não é necessariamente o que o seu cliente precisa. É isso que você tem que imaginar aí. Então, quando eu digo que a gente pensa no teste do jeito errado, é sobre isso. A gente cria teste só porque o teste de unidade faz parte, ele testa código-fonte, ele testa meus ifs, ele testa a lógica de programação. Obviamente, eu vou testar ali a lógica. Eu vou criar um teste para passar no if, para não passar no if. É assim que a gente aprende a fazer teste de unidade. E pensar desse jeito é errado. Porque você vai fazer um teste sobre o que o dev entendeu.